os adolescentes também vão descer para um tempo de ministração, ok? Bom, vamos continuar aí com o nosso tema, né? Nova identidade. E eu espero de todo o coração que você possa estar refletindo sobre isso, né? E está tirando esta sua nova identidade, né? Hoje em dia a identidade, registro geral, né? Tem validade, né? De 10 anos, então a cada 10 anos você tem que mudar, se bem que esse é um documento até que eu recentemente fiquei sabendo que está meio sendo extinto, ok? Olha que incrível, né? Extinto o nosso RG, a nossa identidade, né? Vamos ficar só com o CPF. Mas a identidade, nós precisamos da nossa identidade em Cristo, ela precisa estar muito firmada na nossa vida. E se a gente quer buscar essa plenitude neste ano de 2025, eu preciso estar muito seguro de quem eu sou. Estar muito seguro de quem o Senhor diz que eu sou. Em quem a palavra de Deus diz que eu sou. Por isso que a gente tem refletido sobre esses temas tão importantes aqui, e você deve, durante a semana, pensar sobre isso, e tomar posicionamentos a respeito dessa identidade. Primeiro domingo de fevereiro, já tem muito tempo, mas espero que vocês se lembrem sobre o que nós falamos. Sou filho de Deus, né? E essa é a mais importante delas, né? Por isso que foi a primeira mensagem, eu sou filho de Deus, né? Tenho acesso ao Pai, tenho direito como filho, tenho a presença do Pai comigo, Ele nos adotou para sermos seus filhos. E daí você pode perguntar, mas por que, pastor, né, falar tanto sobre filho de Deus? Eu sei que eu sou filho de Deus, nem sempre. E você vai ver com a mensagem de hoje, como é muito mais fácil a gente se identificar com essa característica que eu vou falar hoje, do que com a identidade de filho. Então, pense nisso e trabalhe isso no seu coração. Segundo domingo, falamos sobre... Sou discípulo de Cristo. Sou um seguidor. Jesus é o meu mestre. E a tarefa da minha vida é imitá-lo em todas as coisas. Seguir a Jesus de perto. Discípulo é aquele que aprende. Discípulo precisa ter uma característica que é o desejo por conhecer, o desejo por aprender, o desejo por imitar. E como eu já falei aqui algumas vezes, no entendimento lá do passado, todo discípulo entendia que ele poderia fazer tudo aquilo que o seu mestre fizesse. Ok? Pensa um pouquinho aí. Um discípulo de Jesus, ele deve buscar esta intimidade, essa proximidade com Jesus, a ponto de fazer tudo aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez no ministério dele? Milagres. Qual? Um milagre. Curou o leproso. Você é discípulo de Jesus? Esse poder está sobre a sua vida para curar leprosos. Curar cegos, pessoas sem vista, né? E daí a gente já começa com questionamentos, né? Mas não, talvez, nesses dias, não sei, né? Todos os milagres que foram operados por Jesus são milagres que aqueles que são seguidores dele têm o mesmo poder para fazer. Vai ler o livro de Atos essa semana, e você vai ver que exatamente todas as coisas que Jesus fez, inclusive ressuscitar mortos, os seus discípulos fizeram lá nas páginas de Atos. Porque eles eram exatamente seguidores. Sobre eles estava o mesmo poder. Então isso é uma outra coisa importante para a gente refletir. E hoje nós vamos falar sobre sou servo. Sou servo de Cristo. E eu quero te convidar para a gente fazer essa leitura aí de Marcos, capítulo 10. E daí com todas essas características, você pode ir para os evangelhos, pode ir para a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e você vai ver lá todas as características e ter base, fundamento da palavra, né? Então olha o que esse texto diz aqui. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu,
vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Segue. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, leiam comigo esse versículo aqui. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Continua comigo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. E daí Jesus encerra dizendo no 45: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus trouxe um ensinamento extremamente importante para falar como que o reino dele ia funcionar. Qual era a pergunta dos 2 discípulos, de Jesus? Aqui Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles foram até Jesus e perguntaram o quê? Pediram o quê para ele? Jesus: olha, vou pedir um favorzinho. Melhor eles não terem falado, Mas perguntaram, Jesus respondeu. Tiago e João então perguntam para Jesus: Jesus, quando você chegar no teu reino, você não pode fazer o favor de dar um cargo comissionado para mim e para o meu irmão? Um ministério, alguma coisa aí nesse teu reino que está para ser instalado. Eles só pediram para um se sentar à direita e outro se sentar à esquerda, só isso, nada mais, E daí então Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar como que o reino dele funcionava. E daí que ele vai chegar e dizer para eles: no meu reino não é assim. No meu reino é diferente. Aquele que quer estar aqui, quer sentar à direita ou à esquerda, quer se sentir o poderoso, a pessoa que manda, este deve ser o que serve. E este é um princípio, curiosamente, que as pessoas que falam sobre liderança, elas batem muito nessa tecla. Hoje não existe mais, ou pelo menos tenta-se tirar aquela ideia do líder infalível, poderoso, que não se rebaixa. E tem se falado muito sobre liderança de servo. Se você for procurar na internet, você vai ver um monte de matéria sobre isso, e que não necessariamente tem a ver com a palavra de Deus. Mas é um princípio que tem que ser descoberto, que tem se descoberto. Que aquela pessoa que está lá, no poder, ela não chegou lá do dia para a noite, certo? Ela foi migrando desde baixo, e ela foi servindo até chegar àquela posição. Então uma pessoa, quando chega nesta posição, ela sabe muito bem o que é ser o chão de fábrica. Ele sabe muito bem porque ele passou por lá. Alguns esquecem, Alguns sofrem de amnésia, acabam esquecendo, e daí pronto, agora sou eu que mando. E daí Jesus chega para aqueles discípulos e fala: olha, é esse tipo de liderança que eu quero no meu reino. Aqueles que se tornem servos. E ele diz uma coisa interessante aqui no verso
onde está aqui? 44, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne escravo de todos. Ele usa uma palavra mais pesada, porque servo atenua um pouco, né? Mas a palavra, se você for procurar todos os lugares do Novo Testamento onde usa essa expressão servo, a palavra ali é doulos. E doulos significa um escravo. Alguém que era propriedade de alguém, de outro, do seu senhor. Alguém que era mandado. E a condição da escravidão, nesses tempos aqui do Novo Testamento, nos dias de Jesus, era uma condição curiosa, porque você podia ser escravo por vários motivos. E um dos motivos de escravidão, sabe o que era? Era quando um povo conquistava o outro. E daí traziam todo o povo daquele território conquistado e pegavam muitas vezes os melhores dos melhores. E traziam então para a terra, e esses então eram escravos. No Império Romano tinham escravos que eram letrados, eram médicos, eram pessoas que tinham entendimento, eram ensinadores, né? E eles eram escravos na casa dos seus senhores para servir com a sua profissão. A gente tem uma imagem hoje, né, dentro da nossa história no Brasil, de uma escravidão diferente. Né? Porque a nossa realidade de escravidão qual foi? Gente subjugada, completamente subjugado, normalmente pessoas sem conhecimento e sem condições, e que eram oprimidos. E uma coisa que existia em comum, tanto na escravidão lá dos dias de Jesus, como na nossa escravidão, né, atual, ou então aquela que a gente viveu na colonização do nosso país, é que o Senhor, ele tinha toda a autoridade sobre o seu escravo. Um escravo era uma propriedade. Se eu quiser matar o meu escravo porque ele fez alguma coisa errada, eu faço e não há lei que vá me punir por causa disso. Forte, não é? Então é sobre este escravo aqui, deste contexto, que a Bíblia está falando. Um escravo que servia o seu mestre. Agora eu falei sobre a característica dessa condição de servo, né? Vamos usar essa palavra que é um pouquinho mais leve, né? De servo de Cristo, porque nós temos menos dificuldade em nos sentirmos servos do que nos sentirmos filhos, não é verdade? Quem é que se sente mais confortável quando você sabe que você é servo do Senhor? Só eu? Né? Você fica mais à vontade, não fica? Ele me comprou, ele me salvou e agora eu estou servindo a Jesus. Mas aí quando a gente fala, eu sou filho de Deus, daí tem gente que vai ter dificuldade para reconhecer essa característica da identidade. E daí muitas vezes como servo, qual é a visão que um servo tem do seu Senhor? É uma visão boa, assim, tipo, bacana, né? Nem sempre, né? A visão que a gente tem de um dono, de um escravo, é de alguém o quê? Que vai fazer algo de mal, que vai sempre pedir favores, que vai sempre oprimir. O servo sempre vai estar numa condição inferior, e o seu senhor sempre inferior. Então é um relacionamento baseado no quê? No medo, nas inseguranças, no temor. Se eu fizer errado, vem a chibatada. Estão percebendo o perigo de muitas vezes a gente só nos vermos como servos de Cristo e não nos enxergarmos como filhos de Deus? Mas de fato, esta condição, né, ela existe, está na Bíblia, né? O Senhor nos chama de servos, né, para o seu reino. E inclusive toda a imagem da salvação que a gente tem na Bíblia é uma imagem de redenção, de nos redimir de uma condição que nós estávamos, né, para nos trazer para uma nova condição. E qual era a nossa condição do passado? Escravos do pecado.
Antes de termos a experiência com Deus por meio da cruz, a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. Nós servíamos ao pecado na nossa vida. E que tal o pecado como Senhor? Quem gostava de ter o Senhor pecado comandando a sua vida? Nada bom, né? Nada bom. Mas agora nós conhecemos a Jesus. E Jesus nos comprou. E é exatamente aquela imagem do mercado, né, daqueles filmes antigos, daquelas pessoas algemadas, acorrentadas, e os senhores então vão ali no mercado e olham como se fosse uma mercadoria. E olham, vem os dentes, vem a força, dependendo do que tipo de trabalho precisa. Quanto é esse aqui? Tanto, é meu. Quando a Bíblia fala que Jesus pagou pelos nossos pecados, é exatamente esta imagem que se tem, de alguém que está no mercado, comprando escravos. Mas Jesus nos comprou para quê? Para que nós fôssemos escravos dele? Não. Ele nos comprou para a gente ser liberto, para nos libertar dessa condição do pecado. Agora existe uma passagem bem curiosa lá no Antigo Testamento, eu gosto muito dela, que fala sobre a condição do escravo, como o escravo deveria viver no relacionamento com o seu senhor. Isso está lá em Êxodo capítulo 21, do verso 1 ao 6. Essa é a lei dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Ou seja, aqui tinha uma regra interessante: ninguém era escravo por resto da vida. Ele servia por um período de 6 anos, tá? E no 7º ano, liberte-o. A lei que Deus deu para o seu povo em Israel já era uma lei que falava de libertação de escravidão, não era uma escravidão perpétua. Isso aqui já falava da redenção, já falava da libertação que a gente um dia iria receber de Jesus. Liberte-o no 7º ano e ele nada lhe deverá pela liberdade. Ou seja, é uma liberdade gratuita, você não vai precisar pagar por ela. Como muitos escravos, às vezes, trabalharam e juntaram por anos e anos para comprar a sua carta de alforria. Aqui a lei está dizendo, não, no 7º ano, todos os escravos vão ser libertos. Olha que lei justa essa. Próximo versículo. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, essa parte que eu quero chegar. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes, em seguida o levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Entenderam a passagem aqui? No 7º ano, o ano da liberdade, se eu como escravo amasse o meu senhor, ou se esse senhor tivesse me dado uma esposa com quem eu tive filhos, que permaneceria com o senhor, por amor a esta esposa e a esses filhos, ou por amor ao meu senhor, eu poderia declarar: eu quero agora ser escravo voluntariamente, para o resto da minha vida. Daí eles iam no umbral da porta, furavam a orelha, e todo escravo que tinha um furo na orelha, significava o quê? Ele escolheu servir o seu senhor para o resto da sua vida.
Quando nós nos encontramos com Jesus e entendemos que aquela obra na cruz nos libertou da escravidão do pecado, sabe o que Jesus fala para a gente? A tua dívida foi paga. Agora você pode ir. Você está livre da escravidão do pecado. Mas daí eu, como um homem, uma mulher inteligente, eu penso assim, bom, se esse Jesus pagou o meu pecado e me libertou, eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. E por isso eu quero furar minha orelha, para que todos saibam que eu estou voluntariamente. A minha servidão não é imposta. Eu estou escolhendo servir aquele que deu a sua vida por mim. O primeiro conceito que eu quero falar aqui, e essa característica ela é muito forte, muito impactante, e a gente vai precisar rever o que a gente pensa por sermos servos ou escravos de Cristo. Essa característica do ser servo revela um senhorio. Quando eu falo de filho, isso revela a paternidade de Deus. Quando eu falo de discípulo, isso revela a condição de Deus como um mestre, como um ensinador. Quando eu falo de servo, isto revela a característica do senhorio de Jesus Cristo. Tem uma frase que muito conhecida e eu ouvi bastante na minha juventude, né, que dizia o seguinte: se Jesus não é Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de nada. Quando Jesus nos oferece a salvação vem num combo. Ele nos salva do poder do pecado, mas Ele nos salva para ser Senhor da nossa vida. Porque a gente não dá conta dela. Então Ele nos convida gentilmente: eu posso conduzir a sua vida. Eu comprei você porque eu te amo. Eu posso te conduzir. Serviço revela senhorio. Então, quando eu penso que eu sou um servo de Jesus Cristo, a primeira coisa que precisa vir à minha mente é: Ele é meu Senhor. E muitas vezes nós oramos assim, né? Jesus ou Senhor, né? Pensa quando você usa essa expressão de Senhor, porque isso significa que você está submetendo completamente a sua vida ao controle daquele que te comprou. Você está dizendo que agora é Ele que te conduz. Não existe salvação plena no sentido completo. Não existe vida plena se Jesus não é Senhor da minha vida. E daí a gente começa a ter algumas dificuldades, que são as seguintes: a gente acha que a gente pode deixar Jesus controlar ou conduzir ou dirigir uma parte da nossa vida. Então Jesus é Senhor da minha profissão, Jesus é Senhor do meu casamento, mas às vezes eu tenho dificuldade para que Ele seja Senhor das minhas finanças, às vezes eu tenho dificuldade para que Ele seja Senhor dos meus filhos. E daí a gente tenta compartimentalizar nessa coisa de senhorio, né? Não, em algumas áreas Jesus é Senhor, mas tem algumas áreas que daí eu não dou conta, né? Essas eu preciso ainda continuar no comando. E assim muitas vezes a gente vive a nossa vida. Um senhorio parcial. Só que esse senhorio parcial não existe. Ele quer ser Senhor sobre todas as coisas.
Porque ele tem o direito. Ele comprou o direito de ser Senhor da minha vida. Ele não impõe isso sobre nós. Sou eu que escolho furar minha orelha. Sou eu que escolho, Jesus, eu quero cada dia me render mais. Cada dia eu quero mais o teu senhorio. Ele não impõe essa condição. Ele nos libertou para dizer, ó, agora vocês estão livres. Mas aquele que entende a grandeza e o poder dessa salvação vai dizer, eu quero ser escravo. Eu quero me submeter a este senhorio. Por isso a palavra doulos. E a palavra doulos era usada para escravos. Existia um tipo de doulos no antigo, nos dias ali de Jesus, né, no Império Romano, que eram aqueles que ficavam no porão dos navios remando. Vocês lembram a condição desses escravos? Eles estavam aprisionados, presos lá com cadeias e remando. E eram dezenas no porão do navio. Ou seja, se o navio sofresse qualquer tipo de naufrágio, eles eram os primeiros a sucumbir. Ainda mais porque estavam algemados. Tem um livro antigo, um filme antigo bem interessante, Ben-Hur, que mostra muito essa realidade. Então o doulos eram esses escravos que ficavam lá no porão do navio, remando, por horas, por dias muitas vezes. Agora um segundo conceito que eu quero trabalhar com vocês é que sim, serviço tem a ver com o senhorio de Cristo. Então eu preciso entender se de fato eu posso me chamar de servo, porque eu estou de fato submetendo toda a minha vida e as minhas vontades ao meu Senhor. Agora o serviço também nasce da intimidade. Porque o servo, ele sempre vai receber uma ordem, não é verdade? Servo faz as coisas por conta, sim, por iniciativa própria. Pode ser até que faça, né? Mas daí chega lá o Senhor e fala assim, opa, não, eu não pedi para você fazer isso, eu quero que você venha fazer isso aqui. E aqui está uma coisa difícil para a gente entender. Porque nós temos a tendência de sempre queremos fazer, não é verdade? A gente gosta mais de fazer do que muitas vezes de parar e estar aos pés de Jesus. Prova disso é aquela passagem de Marta e Maria. Maria estava falando errado, Jesus fazendo errado. Jesus critica Maria aqui porque ela estava se preocupando com a casa e com comida, e chega Jesus e mais 12 na casa dela e ela estava toda atordoada. Não, Jesus não critica o fato de ela estar fazendo, mas Jesus diz para ela que Maria tinha escolhido a melhor parte e disse para ela, Marta, você está muito ansiosa, você está muito preocupada com as coisas. Para um pouco, tudo bem, e venha saber um pouquinho o que eu quero que você faça. Nesses últimos tempos eu tenho aprendido muito o que é ser este tipo de servo de Cristo. O fato de eu ser servo não significa que eu vou fazendo tudo agora. Aparece uma necessidade e vou lá e sirvo. Não é isso que a Bíblia está falando. E muitas vezes a gente se desgasta tanto no serviço, que chega uma hora a gente fala, não aguento mais, vou largar tudo. Quem já viveu isso aqui? Está muito cansado, está muito sobrecarregado. Vou sair da costura lá, Ivonete, porque é toda semana, meu Deus. Está difícil, está pesado. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, se servir está pesado, você não está servindo a Jesus. Você pode estar servindo qualquer outra pessoa. Às vezes você pode estar servindo até a você mesmo, mas não a Cristo. Porque o serviço que Jesus coloca para a gente fazer, o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. O serviço que Deus me pede para fazer não é algo que vai me extenuar, vai me deixar completamente desgastado a ponto de querer desistir.
Então o serviço nasce desta intimidade. Porque eu preciso estar aos pés de Jesus, eu preciso saber o que Jesus quer que eu faça. Eu preciso perguntar para Ele, eu sou o servo dEle, Ele é o meu Senhor. Senhor, o que você quer que eu faça? Mas às vezes eu já me vi com a minha agenda lotada de coisas. E Deus, no senso de humor dele, muitas vezes se virou para mim e falou: tá difícil aí? A agenda tá cheia? Quem disse que eu pedi para você fazer essas coisas? Então, servir não pode substituir o estar aos pés de Jesus. E é lá que ele vai dizer. Porque essa nossa cultura religiosa, a gente tem uma tendência em querer ver movimento. As pessoas têm que estar fazendo. Sem estarem buscando do Senhor aquilo que Ele quer que a gente faça. E isso também não me dá espaço para dizer: não, Jesus não me pediu nada, então eu estou aqui, tranquilo, descansando enquanto Ele me pedir. Quando Ele me pedir, eu faço, né? Porque também essa é uma outra posição bastante confortável, né? Não, eu não quero entrar nessa alucinação de serviço e de trabalhar muito. Opa, você está no reino de Deus. E reino de Deus significa servir. Então o serviço é um fruto da obediência. O serviço deve ser um fruto da sua obediência. O Senhor te pede e você faz. Deixa o que você tem programado para fazer aquilo que Ele está te pedindo. Como é leve você viver dessa forma. Você ser um servo dessa maneira. A gente cantou aquela música Compaixão, porque fala exatamente sobre isso. Servir ao reino e servir o rei. E o maior serviço que Deus quer que a gente preste nesse mundo é a gente poder pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2, versos 7 e 8, é um texto que fala a respeito do testemunho de Jesus, né? Um hino maravilhoso que fala sobre Jesus. E olha o que Paulo escreve: em vez disso, Jesus, né, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. O próprio Jesus se desvestiu do seu poder e da sua glória e assumiu a posição de escravo. E Jesus estava se submetendo a quem aqui, quando ele assume a posição de servo ou de escravo? Ele estava se submetendo ao Pai, que tinha um projeto para a redenção. E esse projeto ia ter um custo alto. O Filho de Deus, que estava lá na glória, precisou descer, assumir a forma de servo, vestir-se como homem, padecer como homem nesse mundo, entregar-se como homem naquela cruz, para cumprir a vontade do Pai. Volta só um minutinho ali, Érica, no 7, por favor. Quando veio em forma humana, isso, agora seguimos. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Este é o caráter de um servo de Cristo, que se dispõe a obedecer, mesmo que esta obediência chegue até o último, o entregar-se à morte. E foi isso que Jesus fez. Um servo que obedeceu em todo o tempo. Então até na vida de Jesus, o serviço dele foi fruto da obediência a Deus. Mesmo que lá no Getsêmani, Jesus, ele fala ao Pai se haveria alguma possibilidade de passar o cálice. Porque ele era filho de Deus. Mas ele queria servir o Pai. Então ele pergunta para o Pai isso. Será que não dá para eu passar por essa? Mas ele continua dizendo: mas seja feita a sua vontade. Porque Jesus entendia o senhorio de Deus sobre a vida dele. E eu preciso entender o senhorio de Cristo na minha vida. Tem muito serviço que a gente vai fazer na nossa vida, meu querido, que a gente tem vontade de não fazer.
Porque é custoso demais, porque é difícil demais, porque requer um nível de obediência que às vezes a gente, como seres humanos, né, não estamos tão dispostos a nos submeter. Mas a nossa oração tem que ser: Pai, dá para mandar outro? Se ele falar não, deve ser disso: seja feita a tua vontade. Eis aqui o teu servo, e eu estou disposto a te obedecer. João capítulo 13 é o texto que fala sobre o lava-pés. Todo mundo conhece essa história. Mas ali, Jesus, ele dá o exemplo do que é ser um servo. E todos os discípulos ficam muito chocados com o fato de Jesus pegar a toalha, pegar aquela bacia com água e querer lavar os pés. Esses discípulos aqui, agora nessa ceia, no último momento antes da traição de Jesus, já tinham ouvido de Jesus dizer lá atrás: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus deixou muito claro aos discípulos que ele era sim o Filho de Deus, ele era sim líder sobre todos, mas a postura dele era de servo. E ele iria servir com a sua própria vida, em obediência ao Pai. E aqui no verso 13 ele começa a dizer: vocês me chamam mestre e Senhor. Ou seja, vocês são meus discípulos e vocês são meus servos. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticardes. Há uma bênção aqui de felicidade para quem pratica o serviço, para quem lava os pés uns dos outros, para quem entende a sua condição diante do Pai. Há uma bênção quando a gente se humilha. Todo o serviço que nós realizamos por um direcionamento do Senhor sempre tem recompensa. E a gente sempre ficará surpreso. Pode ser que você precise passar por uma situação de humilhação, mas você se levanta entendendo: eu obedeci o Pai, eu glorifiquei, e a recompensa sempre vai vir. Então lembre desse segundo conceito: serviço está associado com intimidade. Não saia fazendo as coisas, não saia querendo ajudar ministérios da igreja, porque Deus não precisa desse tipo de ajuda. Deus quer serviço prestado a Ele. Deus quer servos que sejam maduros, que conheçam a sua condição, para Ele dizer: meu filho, minha filha, eu estou te levantando neste tempo para esta função, vai e faz. E você responde em obediência a Deus, e não na tua vontade, não escolher aquilo que te agrada. Eu vou entrar no louvor porque eu acho lindo. Ou não me coloque para cuidar das crianças porque eu não aguento. Isso é serviço? Será que o serviço no reino de Deus pode ser escolhido? Jesus, isso eu faço, mas aquilo por favor não me pede. Que entendimento de senhorio eu tenho quando eu ajo dessa forma? E ainda uma coisa um pouquinho mais forte: todo o serviço que eu faço, eu estou falando de mim mesmo, tá? Porque eu estou aprendendo muito isso de uma forma muito profunda. Todo o serviço que eu faço na minha própria iniciativa, ele é inútil. É inútil. Porque não é um pedido do meu Senhor. E por fim eu quero trazer uma coisa que foi um insight que Deus me deu quando eu estava pensando essa semana sobre ser servo. O servo
traz à luz a vontade do Pai. O servo é aquele que realiza a vontade do Pai. A vontade do Pai em Jesus Cristo era o quê? Era que Jesus morresse pelos nossos pecados para poder salvar por meio daquele sacrifício toda a humanidade, né? Essa era a vontade do Papai. E daí vem o Filho amado, Jesus, que se entendia como servo e disse: Pai, eu quero trazer à luz essa sua vontade. Isso muda um pouquinho, não muda o sentido do serviço? Não é aquela ideia, não, tem que fazer, tem que limpar o chão, tem que servir os abençoados lá, tem que pregar o evangelho lá não sei aonde. Muda o sentido do serviço, porque você sabe aquilo que está no coração do Pai, e você diz: Pai, eu estou aqui. Por isso que Isaías responde a Deus, quando ele tem aquele encontro lá, e ele vê a glória de Deus manifestada no templo, e Deus falando do pecado do povo, e Isaías, e a pergunta de Deus, qual era naquele momento? A quem eu vou enviar? Quem que eu vou mandar para pregar para esse povo? E Isaías, entendendo o coração do Pai, ele diz: envia a mim, eu me disponho. E sabe de onde veio essa ideia do trazer à luz? Agora vocês vão ficar chocados. Quem aqui sabe a função de uma doula? A doula é aquela enfermeira, ela não tem uma formação necessariamente na área da medicina, da enfermagem, ou o que for, mas é uma serva que ajuda e acompanha a mulher nos seus últimos momentos de dores de parto, de contração, de dilatação. Ela é aquela serva que vai trazer à luz aquela criança, que vai assistir aquela mãe no momento do nascimento do filho. E a palavra doula, ela vem do grego doulos, escravo. E eu me lembrei também daquelas parteiras, lembra das parteiras lá do Egito? As duas parteiras que permitiam que meninos hebreus nascessem sem serem mortos, porque esta era a ordem do faraó. E por causa dessas duas parteiras, Moisés não foi morto, porque elas trouxeram à luz a vontade de Deus, mesmo talvez nem compreendendo a grandeza dessa vontade do Pai. Então você também nunca mais vai esquecer que você, como um doulos, como um servo e uma serva de Deus, você vai trazer à luz a vontade do Pai. Você vai ser a pessoa que vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou o seu servo. Senhor, conta comigo. Você já falou alguma vez isso para Deus? Pai, eu sou teu servo, conta comigo. Eu não consigo fazer muita coisa, eu não tenho poder, mas conta comigo. Eu te digo sim. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu não sei como é que vai ser. Essa tarefa que você está me pedindo é grande demais. Mas conta comigo. Eu sou teu servo, você me comprou. E eu quero responder em obediência à tua vontade. Eu quero ser alguém que traz à luz a vontade do Pai nesse mundo. E sabe, querido, qual é a maior vontade do Pai? Hoje, é que muitos cheguem ao conhecimento dele. E muitos sejam salvos. E ele precisa de servos que se disponham a ir. Ele precisa de servos que se disponham a se levantar e dizer:
Senhor, eis-me aqui. Eu vou pregar. Eu vou anunciar. Mas lembre-se de uma coisa. Antes de você ter essa identidade de servo, você precisa saber que você é um filho amado do Pai. Para você ter essa aproximação. Para você conseguir sentir o coração do Pai. Mas depois que você está bem firmado na identidade de filho, saiba que Ele quer que você o sirva. E Ele tem tarefa para você. E Ele vai te pedir para você servi-lo de tantas maneiras. E muitas vezes das maneiras mais inusitadas. Eu tive uma experiência, contei para minha célula. Na quinta-feira, melhor, na sexta-feira pela manhã foi o enterro do Giovanni, né, o filho da dona Teresa. Ele faleceu na madrugada de quinta-feira, sexta-feira foi o sepultamento. Enfim, eu ainda não tinha sido solicitado para dar nenhuma palavra ou orar. O Giovanni era uma pessoa muito resistente ao Evangelho. Mas enfim, eu o amava muito e nós tínhamos um bom relacionamento. E daí eu estava vendo ali, tinha literalmente uma multidão. Tinha muita gente. Muitos homens chorando ali. E eu estava assim atrás do caixão, olhando tudo aquilo e dizendo: Deus, esse povo precisa ouvir. Esse povo precisa ouvir uma palavra. Mas eu disse: eu não vou me levantar aqui para falar. Se o Senhor quer que eu fale, que a Gisele, que é a irmã dele, venha me pedir isso. Ela sabe que eu sou pastor. Ela sabe que eu visitei tantas vezes no hospital. Ela sabe que a mãe dela é ovelha desse rebanho. Então eu orei assim: Senhor, eis aqui o teu servo. Se o Senhor me quer fazendo isso. Essa é a minha percepção. Eu percebo que esse povo precisa ouvir a palavra de Deus nesse momento. A semente precisa ser lançada nesses corações. Mas eu não sei quais são os teus planos. Você é o Senhor, não sou eu. E daí naquele momento passaram-se alguns segundos dessa oração. A Gisele me olhou. Ela disse assim: pastor, você sabe que o Giovanni não curtia muito isso. Mas ele gostava muito de você. Você quer dar uma palavra e orar? Lógico. E aí você vê como servir a Deus, digamos assim, é relativamente simples. Basta você dizer ao Senhor: o Senhor quer me usar? Se a Gisele não tivesse vindo me pedir isso, eu não faria. E eu ia entender o quê? O Senhor tinha outros planos. Porque Ele é o Senhor, não eu. Então que pensar sobre essa característica possa nos fazer sensíveis a ouvir a Deus. Não sair fazendo as coisas tudo atropelado, tudo esbaforido. Sabe aquela pessoa que serve e sempre está com uma cara de cansada, de assoberbada, se irrita, briga com todo mundo, chuta o cachorro, porque ele está estressado. Estou servindo. Para aos pés do Senhor e pergunta: Jesus, como é que o Senhor quer que eu sirva? Mas você tem que ter bastante disponibilidade para responder essa pergunta. Não vai fazer que nem os discípulos lá que perguntaram para Jesus para sentar uma à direita e à esquerda e tiveram que ouvir o que ouviram, né? Mas pergunte ao Senhor. E eu vou te dar um desafio para essa semana. E eu quero que você leve, você que está aqui, você que está me assistindo aí pelo YouTube ou quem vai assistir, leve muito a sério essa tarefa se você de fato quer desenvolver essa característica de servo de Cristo. E o desafio é muito simples. Nesta semana, começando de agora, nós estamos num tempo de jejum, né? E oração, graças a Deus. Quem está firme no jejum e oração? Amém. Última semana, tá, gente? Tá? Força, estamos quase lá, né? No teu tempo de jejum e oração, peça para o Senhor falar contigo. Jesus, existe alguém a quem o Senhor quer que eu sirva? O Senhor quer me dar alguma incumbência como servo? Eu estou aqui disponível. Me fala algo que o Senhor quer fazer na vida de alguém. Pode ser entre nós aqui, pode ser pessoas que você se relaciona, pode ser sua família, quem quer que seja. Ouça do Senhor lá aos pés dele. E daí você vai e obedece aquilo que ele te falou. Simples a tarefa?
Simples. Ok? Felizes vocês serão se vocês fizerem essa tarefa, né? E vocês vão ver o que está por trás disso. É a prática da nossa mensagem aqui. E você vai se surpreender, muitas vezes uma coisa simples. Talvez Deus possa te pedir alguma coisa que possa custar um pouco mais, mas não importa. O servo sempre diz: sim, Senhor. Esteja sensível à voz de Deus e pratique este ato de serviço a partir do ouvir a voz de Deus. Vamos ficar em pé? Vou chamar o pessoal da equipe para vir aqui em cima para a gente cantar a canção Compaixão. E a gente vai orar agora e vamos nos despedir. Mas que essa palavra vá contigo. Gente, nós estamos mexendo aí no nosso canal do YouTube. Lá tem muito conteúdo, tem muitas mensagens. Tenha o hábito de ir lá, às vezes, dar uma olhada. Se a mensagem te impactou de alguma forma, né, encaminhe isso para pessoas. Semeie a palavra de Deus na vida de pessoas. Então vamos usar as ferramentas que a gente tem aí para isso. E agora a gente vai orar ao Senhor. Feche teus olhos. Vamos nos colocar diante do Senhor. E eu quero que você pense em algo que te marcou nessa palavra. Pense em alguma coisa que ficou aí retumbando na tua mente, de tudo que você ouviu. A gente falou aqui que o serviço é fruto da intimidade. Intimidade com o Pai. A gente falou que o serviço revela o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Um servo se submete ao seu Senhor. E falamos que um privilégio do servo é trazer à luz a vontade do Pai. Nem que seja uma frase ou uma palavra, você saia daqui com isso na sua mente. E comece desde já a ter essa sensibilidade de ouvir a Deus. Senhor, a quem o Senhor quer que eu sirva? Como o Senhor quer me usar para mostrar a tua compaixão na vida de pessoas? Senhor, qual que é a tua agenda para mim? Para hoje à tarde? Para amanhã, uma segunda-feira? Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero estar sensível à voz do meu Senhor. Pai amado, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que a gente tem, Deus, de ouvir a tua palavra tão profunda, tão rica, tão abençoadora. E podemos saber que um dia o Senhor nos libertou, Jesus. O Senhor não impõe sobre nós a condição de escravo. Mas o Senhor nos deixa na liberdade de dizermos: Senhor, eu quero ser seu escravo. Eu quero furar a minha orelha. Eu quero te servir por todos os dias que me restam na minha vida. Eu anseio, eu desejo. Eu quero que tu sejas Senhor de todas as áreas da minha vida. Eu quero aprender sobre senhorio. Me mostra áreas que eu não tenho submetido à tua perfeita vontade. Me perdoa quando eu tenho medo, quando eu quero assumir o controle das coisas. Me perdoa quando eu decido por conta e risco aquilo que eu devo fazer, Pai. Me faz alguém que está aos pés do Senhor, que escolhe a boa parte. E que a partir daquela intimidade sai pelo mundo, servindo o Senhor, fazendo a tua vontade, seja no trabalho, seja em casa, seja com o vizinho, seja com um amigo, seja perto, seja longe, não importa. Servirmos o reino e servirmos ao Rei. Leva-nos nessa dimensão mais profunda, Deus, da identidade. Que agora, quando nós nos declararmos servos de Cristo, que esses princípios venham à nossa mente.
Que essas verdades possam mudar a nossa maneira de nos vermos como servos. E quando a gente fala que um servo traz à luz a vontade do Pai, eu penso, meu Deus, que privilégio. Que privilégio para Jesus foi poder morrer naquela cruz de uma forma tão sofrida, mas receber uma glória infinita e um nome poderoso, e um nome que está acima de todo nome. Foi difícil para Moisés ter que conduzir aquele povo no deserto, mas que privilégio ele poder ser a resposta da vontade do Pai para aquele povo, para aquele tempo. E assim é hoje conosco, Jesus. O Senhor olha para nós aqui e o Senhor tem propósitos, o Senhor tem planos, o Senhor tem realizações para nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos para isso, Pai, em nome de Jesus. E nós te dizemos muito obrigado. Que privilégio maravilhoso te chamarmos de Senhor. Tu és o dono da nossa vida, e nós queremos ser instrumentos do Senhor nesse mundo, Pai, para que o teu nome seja glorificado nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção mais uma vez.